encarar de novo, velho. Poder entrar nas coletivas e mostrar outras coisas. Eu Caramba. tô só esperando essa oportunidade, mas... Tu sabe que tem uma menina lá em Agora. Campina Grande que... Chegou aí, né? Passou na na achou do Lorena. Era de São Paulo. Belo show. A Guarda Municipal de Itaguatinga do Norte foi criada no dia As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora.
Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos. Acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Ok, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora, mais uma vez, estamos juntos e vamos levar para você as informações que são destaque no Polo de Confecções de Pernambuco. Você nos acompanha a partir de agora por vários veículos, portais de comunicação na internet e pelas emissoras de rádio Vale e Toritama FM, certo? Pode baixar um pouquinho o BG. A gente começa agora o programa já destacando que daqui a pouco nós vamos ter aqui no programa a participação do juiz eleitoral Lúcio Malta. Oi? Eleitoral. Eu disse juiz, foi? Foi. Ah, é promotor. Promotor eleitoral Lúcio Malta. Daqui a pouco ele vai estar participando conosco nesse programa e vamos tirar com ele muitas dúvidas. A última participação do promotor eleitoral foi muito importante. Essa é uma eleição diferente. Bota o retorno aqui na tela, se for possível. Ela muda constantemente, ela tem muitas coisas novas acontecendo e vai ser muito importante a gente entender isso a partir dessa participação hoje do promotor. Então vamos ter aí uma entrevista muito proveitosa no programa de hoje. Muito importante, você que é eleitor, você que é pré-candidato, fique atento a essa entrevista hoje nesse programa. Daqui a pouquinho a gente trata sobre isso. Comigo o Dr. Ralf. Boa noite, Ralf. Ele veio de advogado hoje. Boa noite, Ney, boa noite, Didinho, boa noite, Marília, boa noite a todos que nos ouvem através das nossas cadeias de rádio e das plataformas digitais. Luciano Bezerra, conosco através do Skype. Boa noite, Luciano. Boa noite, Lima. Boa noite, meu amigo Ralf, que hoje ele está na elegância 1000. Boa noite, meu amigo Manassés, também via Skype. E a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Toritama FM e pelas plataformas digitais. Rapaz, você desmanchou uma teoria hoje, viu? Qual era a teoria? Não posso dizer. Ralf, está desligado o microfone. Eu não pensei que você ia aparecer. Quando você apareceu, chega no meu coração. Não perdi meu colega de noites aqui, de trabalho. Mas ninguém... É Pelo menos engraçado. apostaram, né? Galinha, esse tipo de coisa, né, Ralf? Isso é coisa de Ney. Deixa eu chamar Manassés, que a gente coloca os quatro aqui. Manassés, boa noite. Boa noite, Ney Lima. Boa noite, Luciano, Ralf, os internautas, os ouvintes pelas rádios. Rapaz, Ralf hoje vai desbancar Ney aí. Ney, troca de lugar com o Ralf, gentilmente. E a elegância chegou aí e se assentou, viu? Pois é. Você toda noite patrocinado agora, né, Um Manassés? abraço para Cleiton Barbosa. Mandou essa camisa de presente aí para o Manassés. É da Itálico, né? É Itálico. É da marca Itálico. Pode botar a tela com os quatro, se já tiver. Não sei se já tem essa tela. Mas parabéns aí para o Manassés ter recebido. São os recebidos do Manassés. Verdade, a gente vai criar esse quadro aqui. Luciano, você antes era conhecido o contrário, viu? Só que agora você vai ficar conhecido como uma pessoa que desmancha a teoria. E é. Eu espero que ninguém tenha apostado galinha, Ney. coisa desse tipo, né? Porque é um período de muitas apostas. Ney, na segunda noite, a gente fez o programa aqui. Quando acabou ontem à noite, Ney disse: o homem é candidato. Eu disse: não. Ele disse: vamos uma galinha. Ganhei uma galinha para ele. Quem ganhou a galinha, Ralf? Você? Eu. Deixa eu trazer aqui a primeira matéria do programa, enquanto ajusta ali a tela para a gente aparecer junto aqui, tá certo? Que veio lá dos nossos parceiros, do amigo Edson, né, que cobre a região ali de Belo Jardim. Alguns professores passaram em um concurso público na cidade de Porção. E eles estão em busca de uma posição e esclarecimentos por parte da prefeitura
após não serem chamados. O repórter Edson Lima, da Agreste TV, conversou com alguns professores que passaram nesse concurso. Vamos acompanhar o que diz os professores. O canal Agreste TV veio até a cidade de Pesqueira conversar com alguns professores que passaram no concurso da cidade de Poção e o prefeito Messon ainda não fez essas convocações. Vamos acompanhar essa cobertura dessa matéria conosco a partir de agora na Agreste TV. Bem, estou com os professores, a professora Claudijane, o professor Hélio e o professor Diego, que vai falar um pouco conosco nesse momento aqui na Agreste TV sobre esse concurso que aconteceu, né, lá na cidade de Poção. E o prefeito do município já era para ter chamado esses professores para estarem executando as aulas, mesmo online, que está acontecendo por conta da pandemia, mas até agora não chamou não, né, Diego? Vem mais para cá um pouquinho. Exatamente. Um bom dia a todos. Qual o grande problema que está ocorrendo, né? Já foi feito concurso, já se passou um bom tempo. O prefeito da cidade de Poção, ele fez um cronograma de convocação muito extenso, que durava mais de 7 meses antes da pandemia, no qual ele acabou preterindo os concursados por contratados, o que já aparece um erro, porque ele descumpre um TAC que ele mesmo assinou com o Ministério Público de Pernambuco, onde ele se condicionava, onde ele garantia que após a homologação do concurso ele não iria contratar mais ninguém, iria chamar os concursados. Cometeu um equívoco grave, continuou contratando, segue contratando, suspendeu o concurso público, que gera um agravante ainda maior, e nós ficamos preocupados, porque além disso, o silêncio da prefeitura, né, o silêncio do prefeito quanto a esse caso, nos deixa desconcertados. Então a gente quer uma posição da prefeitura para que ela fale para a gente, né, para que o prefeito, o Messon, fale conosco sobre o que ele vai fazer referente à nossa convocação, né? E o grande problema é esse: não fomos chamados, não fomos convocados, não se concluiu o cronograma, não tomamos posse, e outras cidades do entorno estão chamando, estão convocando seus concursados, e nós que estudamos, nos dedicamos, batalhamos, não fomos atendidos até agora. Então vocês estão aguardando esse chamado. Houve um comunicado por parte da comunicação, da prefeitura? O prefeito falou alguma coisa? Em meio a vocês, professores, que fizeram esse concurso, como é que está tudo isso? Então, veja só, a prefeitura, ela sempre, eventualmente, por meio de assessoria de imprensa, ela já falou, já tem muito tempo isso, o prefeito já soltou nota na rádio, mas em nenhum momento ele se dispôs a conversar conosco, a ter um diálogo conosco, um debate conosco, para explicar pessoalmente por quê. A gente só quer saber o porquê da não convocação e exigir o nosso direito da convocação no concurso. Eu falo em nome de todos, né? Os mais de 40 aprovados no concurso público que querem exercer o seu direito de trabalhar. Estudamos, nos dedicamos, fomos aprovados, investimos nisso e até agora o prefeito não se prontifica. No lugar estão contratados, do qual eu não tenho nada contra, mas que estão exercendo o trabalho no lugar de nós, que deveríamos estar lá assumindo o nosso posto, para trazer também um trabalho de tão qualidade para a cidade de Poção, mas o prefeito até agora não nos atende, descumprindo acordos com o Ministério Público, que ele mesmo fez, como eu já disse anteriormente, e fazendo um cronograma e depois o suspendendo de maneira totalmente estranha, e enquanto isso mantendo profissionais contratados na prefeitura. Então o que vocês querem na realidade é que a prefeitura se pronuncie, convoque vocês como concursados para um diálogo, uma reunião, e que defina isso de uma vez? Eu acho que esse seria um primeiro passo muito importante. Então a gente faz um apelo ao prefeito de Poção, Emerson Cordeiro Vasconcelos, que ele nos procure, que ele entre em contato conosco por meio da Agreste TV, que fale conosco para que a gente possa dialogar sobre como resolver esse imbróglio, né? Afinal de contas, o que a gente quer não é confusão, nós queremos paz, nós queremos que esse processo transcorra com tranquilidade. A gente se dedicou, como eu já disse anteriormente, a gente batalhou para isso e a gente apela ao prefeito de Poção que fale conosco, que nos procure, que a gente possa marcar um horário para conversar e resolver essa situação de uma vez por todas, para que os concursados possam exercer o seu pleno direito de trabalhar, de seguir a sua vida com estabilidade. Muitos fizeram planos, prefeito, muitos fizeram planos, se planejaram, baseando na ideia dessa convocação do concurso. E até agora o senhor não atendeu, enquanto outras cidades, Sertânia e tantas outras, estão convocando.
Então, nós queremos ouvir o que o prefeito tem a dizer e estamos aqui abertos para o diálogo. A mídia aqui da cidade também de Pesqueira deu algum suporte a vocês? A mídia de Poção, rádios? Não, a gente fez uma entrevista na rádio, nós conversamos na rádio local, já tem alguns meses antes da pandemia do Covid, né? E desde então, o que ocorreram foram movimentações judiciais. Existem pessoas que entraram na justiça, obviamente, requerendo seu direito legal de estar trabalhando na prefeitura, mas basicamente foi isso. Então a imprensa local não houve uma grande mobilização, né? Nós estamos, inclusive, fazendo esse apelo à Agreste TV para que essa mobilização ocorra, para que seja mais efetiva, exatamente para que o nosso pedido seja atendido, para que o prefeito possa ser condicionado a conversar com a gente, que é o que a gente quer, a gente precisa, a gente fica angustiado, todos ficamos angustiados em perceber que o prefeito não fala nada, a prefeitura não fala nada, uma inércia imensa. E o que cabe a nós é procurar a imprensa para ver se o prefeito possa olhar por nós e atender a nossa solicitação. Obrigado, professores. Agora fica o prefeito, né, responder. A Agreste TV está à disposição, pode entrar em contato com nossa equipe de reportagens que, sem sombra de dúvida, iremos até aí, a cidade de Poção, conversar com o senhor prefeito para esclarecer e deixar a situação a par e que esses profissionais, professores, possam estar trabalhando, executando o seu trabalho como de fato e de direito. Edson Silva para a Agreste TV. Muito bem, está aí a matéria dos nossos parceiros de Belo Jardim, certo? Cobrindo essas informações tão importantes e dando voz também aos professores da cidade de Poção. Um abraço a você que nos acompanha nesse momento através da Agreste TV. Eu vou chamar um intervalo rápido, só 30 segundos, e a gente inicia o nosso bate-papo com o promotor Lúcio Malta. Ele é promotor eleitoral, vai falar conosco sobre o que pode, o que não pode, as dúvidas relacionadas a essa eleição que está prestes a começar. Voltamos em instantes. Ei, psiu, você já conhece os benefícios de realizar o sonho da casa própria com a Viane Moura? Ainda não? Então eu vou te contar. Parcelas a partir de 350, zero de entrada, bônus Minha Casa Minha Vida, documentação paga pela construtora, infraestrutura pronta, muro, portão e suíte, área para ampliação e garantia de até 5 anos para o seu imóvel. Não esqueça, até 6 meses para pagar a primeira parcela. Fale com a gente, 819-9451-0626. Com a Viane Moura, morar bem ficou mais fácil. Muito bem, vamos então agora conversar com o promotor de justiça, o promotor eleitoral, Dr. Lúcio. Dr. Lúcio, muito boa noite. Consegue me ouvir direitinho? Consigo sim, Ney. Boa noite. Ok, só pedir para o senhor afastar um pouquinho isso, afastar o celular, vai ficar boa agora a imagem. Nem precisa tanto não, pode aproximar um pouco agora. Não tenho essa experiência de vocês, mas eu vou tentar. Até cometi aqui um gafe, não cumprimentei Ralf, Manassés, Luciano. Então, boa noite a todos a todos os internautas. É sempre uma satisfação participar do seu programa e levar um pouco de direito eleitoral para o eleitorado de Santa Cruz e região. A imagem de Manassés está parecendo uma foto 3x4 ali. Doutor Lúcio, uma dúvida, certo, que ela não está relacionada ao processo eleitoral, nem à nossa pauta, mas é o seguinte, o senhor é um promotor razoavelmente jovem, já teve atuação eleitoral em outros municípios ou não? Já tive atuação no dia das eleições, tanto em Jataúba, quanto em Toritama. Tive atuação no dia das eleições e assim, no dia das eleições é quando o caldeirão ele ferve de fato, porque ao longo do nosso programa aqui de hoje a gente vai tratar sobre propaganda eleitoral e todas essas propagandas eleitorais que a gente vai falar hoje, nenhuma delas é crime. Mas no dia da eleição, toda publicidade que é feita no dia da eleição, ela se constitui como crime. Então, o dia da eleição, só quem sabe é quem já fez. Mesmo sendo uma eleição geral, a que eu fiz a de 2018, é o tempo todo a polícia chamando a gente para ir em determinado local, porque há aglomeração de pessoas, há pessoas com vestimento padronizado, enfim. Então, o dia da eleição é o dia que o caldeirão ferve. Mas, de fato, eu só participei na eleição de 2018, no dia das eleições, tanto em Jataúba, no primeiro turno, quanto em Toritama, no segundo. Nós estamos vivendo um momento agora, né? A eleição ela é determinada por vários períodos. O processo, na verdade, ele inicia antes, com alguns impedimentos, por exemplo.
Nesse momento, doutor Lúcio, que nós estamos, especialmente aos agentes públicos, o que é que está vedado, o que é que pode e o que não pode? Pois bem, Ney, a princípio, nós teremos aí um marco temporal cabalístico do dia 4 de julho, que configurava o marco de 3 meses antes da data do primeiro turno. Com o Covid, né, com a eleição, a data do primeiro turno indo para o dia 15 de novembro, essa data de 4 de julho ela foi colocada para o dia 15 de agosto. Então, essa data 15 de agosto ela é muito importante, porque ela marca, de fato, várias condutas vedadas que, a partir do dia 15 de agosto, alguns agentes públicos e candidatos eles não poderão realizar. E aí, a título de exemplo aqui, a gente pode esmiuçar um a um, caso a gente tenha tempo, enfim, eu estou completamente à disposição, mas só a título de exemplo, a partir do dia 15 de agosto, não é mais possível publicidade institucional. Então, veja, a maioria das prefeituras, grande parte das prefeituras, tem, além do sítio oficial na internet, tem um canal de Instagram, um canal no Facebook, um canal no YouTube, e a partir do dia 15 de agosto, é vedada a prefeitura, essas prefeituras e a Câmara dos Vereadores também, realizar publicidade institucional. Então, veja, aqueles posts que existem, por exemplo, no Instagram, dizendo inauguramos uma quadra, ou inauguramos uma escola, esses posts, eles não poderão mais ser feitos a partir do dia 15 de agosto, por conta dessa vedação à publicidade institucional. Só há uma pequena peculiaridade em relação a esse ano, que é o fato do Covid-19. Então, a emenda constitucional 107, ela permite a publicidade única e exclusivamente em relação ao enfrentamento do Covid-19. Mas se a prefeitura quiser mostrar que fez uma quadra, ou construiu uma escola, reformou uma unidade de saúde, esse tipo de post ele não é mais possível. Ok, antes de passar a próxima pergunta, só avisar os nossos participantes que nós não temos recursos para cortar os microfones de vocês, tá certo? Então, se vocês puderem aí, de alguma forma, quando não estiverem falando, cortar, é melhor para que não fique tanta ambientação. A gente não tem esse recurso aqui. Ralf Lagos. Primeiro, boa noite, doutor Lúcio. É um prazer, satisfação estar falando com o senhor novamente. Prazer, Ralf. Doutor, nós estamos num momento de pandemia e alguns pré-candidatos, existe um caso fático aqui na cidade de pré-candidatos que podem ser que no dia 15 de setembro não estejam habilitados fisicamente para participar das convenções. E, doutor Lúcio, eu queria que o senhor falasse para a nossa população a respeito da substituição. Qual o prazo, se possível, quando esse prazo se dá? Veja, Ralf, engraçado você tocar nesse assunto porque dentre a pauta de hoje está a pauta também das convenções partidárias, que a emenda constitucional 107, ela previu a possibilidade dessas convenções partidárias serem feitas de maneira online. Então, só para explicar para o nosso internauta, a convenção partidária ela é o momento em que o partido político ele se fecha e ele escolhe, dentre os filiados, aqueles que serão seus representantes, tanto para o pleito majoritário quanto para o pleito proporcional. Essa sua pergunta ela é muito interessante porque, veja, na convenção partidária não é necessária a presença física daquele determinado filiado. Então é possível que, por meio de uma procuração, determinado filiado ele se faça presente à convenção partidária. Ocorre que existe um prazo máximo e improrrogável até 20 dias antes do pleito para que seja feita essa substituição. Agora, isso vai causar um enorme prejuízo para aquele partido político, porque imagine só, a eleição ela começa a ferver a partir do dia 27 de setembro, que é quando a gente tem o início do período eleitoral, com a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Então, aqueles que de alguma forma deixarem para trocar o pretenso candidato a pouco mais de 20 dias do pleito eleitoral, eles estarão, de certa forma, se prejudicando bastante. Então, o ideal é que, se aquele candidato ele não puder, de alguma forma, comparecer à convenção partidária, e eu acredito que as convenções partidárias esse ano, em razão do Covid-19, elas sejam feitas todas online, se o candidato não puder comparecer, que pelo menos seja feita uma procuração para que alguém esteja presente no seu lugar e seja votado
no ato da convenção partidária. Manassés. Pois não, Luciano. Então, posso, Manassés, eu posso... Luciano, posso perguntar aqui, né, Ney? Pode ficar à vontade. Doutor Lúcio, Luciano, boa noite. Boa noite, Luciano. Dentre as vedações pelo calendário eleitoral estão nas inaugurações a contratação de bandas e shows nessas inaugurações, bem como a participação de pré-candidatos nessas inaugurações. Mas há um fato, inclusive ele foi discutido nas eleições passadas em Santa Cruz, o caso de inaugurações de obras que não estão totalmente concluídas. Como vai ser a atuação do Ministério Público nessas situações, uma vez que a lei eleitoral ela não traz essa de forma muito clara essa inauguração quando trata de obra concluída ou se a obra foi entregue ou não? Como vai ser a atuação nesses casos? Olha, Luciano, a Justiça Eleitoral ela tem como paradigma, nesses casos de inauguração, a lei ela fala em candidato. E aí é até uma imprecisão da lei, porque ela fala de candidato que não pode comparecer a uma inauguração, por exemplo, mas no momento em que estamos, por exemplo, hoje é o quê? 19 de agosto, ainda nós não temos candidatos. Então, veja, a lei ela é imprecisa nesse aspecto, porque ela fala 3 meses antes do pleito eleitoral, um candidato ele não pode comparecer a uma inauguração de obra pública. Só que no momento que já estamos dentro do prazo de 3 meses e nós não temos candidatos, porque os candidatos eles só surgem depois da convenção partidária. De toda forma, respondendo à sua pergunta, se for notado de alguma forma que o agente público ele está inaugurando uma obra fora totalmente do seu cronograma, porque toda obra ela tem um cronograma de início, meio e fim, mas se há uma antecipação e há uma tentativa aí de inaugurar uma obra totalmente, de forma totalmente descabida, esse agente público ele pode responder por um ato de improbidade administrativa. Porque se você tem um calendário de obra com início, meio e fim, e você vem a antecipar e usar aquilo ali de forma totalmente eleitoreira para favorecer a candidatura de alguém ou de certa forma promover pessoalmente algum candidato, o agente público ele pode estar respondendo aí por ato de improbidade administrativa. Mas em relação a esse quesito do candidato comparecer ou não, infelizmente, eu digo infelizmente porque a lei às vezes é muito branda, e o Tribunal Superior Eleitoral também, mas infelizmente hoje o que a grande parte da jurisprudência considera é que é o candidato que não pode comparecer a essa obra pública, né? A inauguração de obra pública. Do tempo todo, principalmente porque o TSE muda a composição de 4 em 4 anos. E já há julgados que trazem o princípio da primazia da realidade. O que é isso? Aquele que, por mais que não seja candidato, mas ele já se apresenta como pré-candidato, tanto nas redes sociais como para o grande público, ele pode ser sim, ele pode ter sim a vedação de comparecer a essa inauguração de obra pública. E ele pode sofrer lá na frente uma ação que a gente chama no direito eleitoral de AIGE, que é uma ação de investigação judicial eleitoral por abuso do poder político. Então vamos imaginar a cena. Determinado pré-candidato, que é apoiado por outro agente público, mesmo não sendo candidato ainda, porque a gente ainda não iniciou o período de convenções partidárias, mas vai para inaugurações nesse período vedado, participa ativamente, faz discurso de inauguração, há uma cerimônia que as pessoas batem palmas, elogiam bastante aquele determinado agente público e o pretenso candidato apoiado pelo agente público. Então, tudo isso aí pode levar a uma futuração de investigação judicial eleitoral por abuso do poder político. Ou seja, a gente não pode utilizar a máquina administrativa para favorecer determinada candidatura. A máquina administrativa ela existe para os cidadãos, para os seus governados, para prestação de serviço, enfim, para prestar todo tipo de comodidade ao cidadão, e não a determinada candidatura. Doutor, boa noite. Manassés. Boa noite, Manassés. Diz respeito ontem a um assunto que foi tratado ontem e que, de qualquer modo, também o Ney Lima iniciou com essa pergunta para o senhor,
que é do ponto de vista da experiência em eleições. Devido à questão da Covid, nós estamos tendo nesse momento, provavelmente nós teremos uma outra equipe que vai ter que ser treinada para estar à frente da presidência das mesas, ou seja, os mesários e toda a composição que existe em cada urna, né, ao redor da urna. E a gente sabe que uma eleição municipal, especialmente quando se trata de uma cidade interiorana e em destaque Santa Cruz do Capibaribe, é sempre uma eleição muito acirrada e que gera um ambiente de muita tensão durante todo o dia em todos os ambientes, que são sempre escolas, onde ficam as urnas. Como é que o Ministério Público tem acompanhado essa mudança de mesários para que, diante de um dia tão tenso como é o dia da eleição, eles saibam como guiar todo o procedimento eleitoral ali naquele dia, para que não haja tantos problemas como normalmente ocorrem, justamente em virtude de boa parte deles, dos que vão chegar agora, não terem experiências em eleições anteriores? Olha, Manassés, a preparação dos mesários e dos servidores que vão integrar essas respectivas mesas eleitorais, das sessões eleitorais, é um tema afeto à justiça eleitoral. Então, normalmente, faltando 1 a 2 semanas, há uma reunião com o juiz eleitoral e o juiz eleitoral ele vai tratar aí do que é que pode, do que é que não pode, do que é recomendável. Por exemplo, para os mesários é recomendável que haja o tempo inteiro a fiscalização do uso de celular na cabine de eleição. Então, essas recomendações e essas orientações gerais, elas são feitas mais para frente, né? Nós estamos há 3 meses ainda do pleito eleitoral, mas pelo bom diálogo que eu tenho com o doutor Moacir, que é o juiz eleitoral aqui da nossa cidade, com certeza o Ministério Público vai estar presente, mas ainda não é o momento de preparação desses mesários, porque a gente ainda está a 90 dias do pleito eleitoral. Mas, com certeza, 2, 3 semanas antes, há uma preparação, o juiz eleitoral está presente, ele faz a orientação a esses mesários, está previsto na legislação essas reuniões que existem com os mesários, e pelo bom diálogo que eu tenho com o doutor Moacir, eu quero me fazer presente, até porque o Ministério Público ele fiscaliza o regime democrático e é papel do promotor de justiça zelar pela normalidade e pela legitimidade das eleições. Nós estamos entrevistando o promotor Lúcio Malta, ele é promotor eleitoral em Santa Cruz do Capibaribe. Vou para um intervalozinho, só 30 segundos, e a gente volta com essa entrevista. Produto bom com preço justo, só na JCL Casa e Construção. Furadeira Bonder reversível 550 watts com impacto, R$ 270. Na compra de uma furadeira, ganhe uma bolsa para ferramentas. Bomba de meio CVTech de R$ 199,90 por R$ 179,90. Piso Copacabana Bege 50 por 50 de R$ 29,50 por R$ 24,90. Na JCL você também encontra argamassa refratário 5 kg quartzolite específica para fornos e churrasqueiras, além de martelo rompedor Bosch. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz. Muito bem, de volta então. Doutor Lúcio, eu vou lhe fazer uma pergunta mais atual, certo? Voltada para esse momento, para o pré-eleitoral que tivemos até agora. Em várias cidades se tem muito questionamento em relação à questão da propaganda antecipada. Só que nós tivemos há pouco tempo atrás uma sentença, acho que do juiz local mesmo, nós trouxemos aqui, em que ele tratava que a lei ela ficou esse ano mais restritiva ao ato de pedir voto, ao pedido explícito de voto. O que é que o Ministério Público compreende sobre isso, principalmente em relação às redes sociais, por exemplo? E junto a essa pergunta, o comportamento do eleitor, por exemplo, de repente o pré-candidato até as convenções, ele talvez não faça, mas utiliza a sua turma, né, os seus eleitores correligionários, para fazer esse pedido de voto. Isso pode ser configurado também uma propaganda extemporânea? Uma pergunta dentro da outra aí. Entendi. Olha, Ney, de 2015 para cá, a legislação eleitoral ela foi modificada bastante, né? Eu lembro que quando eu era menino, se um determinado candidato, pretenso candidato, melhor dizendo, ele ia para uma entrevista, ele não podia nem falar a palavra pré-candidato. Então, muitas vezes ele falava o seguinte: não, eu sou pré-candidato. Existia um rigor muito grande por parte da legislação, no sentido de que você não poderia falar que era candidato, que você ia disputar o pleito eleitoral em outubro.
Pois bem, de 2015 para cá, ocorreram algumas alterações de 2015, 2017, de modo que hoje o artigo que trata da propaganda eleitoral antecipada é o artigo 36A da Lei das Eleições, né, da Lei 9.504. E, segundo preconiza esse artigo, existem 6 a 7 atos que não são, obviamente, são exemplificativos que o pré-candidato ele pode fazer. Então, o pré-candidato, só a título de exemplo aqui, ele pode fazer menção à sua pré-candidatura, não tem problema algum, ele pode fazer menção, dizer que é pré-candidato mesmo, que no pleito de novembro ele vai participar como candidato, então não tem nenhum problema falar que é pré-candidato, não tem nenhum problema exaltar suas qualidades pessoais, então ele pode ter uma página no Instagram, no Facebook, dizer que é o pretenso candidato ou pré-candidato mais preparado, porque ele tem várias qualidades que o qualificam no futuro pleito. Ele pode participar de entrevistas, ele pode fazer congressos fechados, pode participar de prévias partidárias, né? Pode também fazer posicionamentos políticos, inclusive na internet. Então, é cabido ao pré-candidato, sem problema algum, chegar na sua respectiva rede social e falar dos problemas da cidade, por exemplo, dizer que não concorda com certas coisas que estão sendo feitas. Agora, essas críticas elas têm que ser feitas de maneira mais polida, né? A gente não pode chegar e ofender a honra de outra pessoa para isso. Mas, mesmo as críticas, inclusive isso está fartamente julgado no Tribunal Superior Eleitoral, as críticas, mesmo que ácidas, elas são necessárias para que o eleitor conheça a outra face da moeda. Porque se fosse assim, seria muito bom. Simplesmente todos nós nos calaríamos e ninguém saberia a outra face da moeda. Então, veja, é interessante que mesmo esses posicionamentos políticos, eles possam vir, sim, com algum tipo de crítica. Mas, obviamente, que eu não posso chegar e tecer comentários desonrosos a determinada pessoa. E quanto a esse pedido explícito de voto, a lei ela traz todos esses exemplos que eu trouxe, né, de menção à pré-candidatura, exaltação de suas qualidades pessoais, desde que não haja pedido explícito de voto. Então, o pedido explícito de votos para o Tribunal Superior Eleitoral e para uma pequena parte da doutrina é o bom e velho vote em mim, né? Que é uma técnica que não é nem empregada no período eleitoral. Porque quem é que diz vote em mim? Não se diz vote em mim. Você apresenta suas propostas, o seu número e o seu nome. Mas para o Tribunal Superior Eleitoral, parece que para o tribunal só se aceita o bom e velho vote em mim. Só que aí os candidatos eles utilizam outros artifícios, né? Por exemplo, mostram os dedos das mãos ou fazem entrevistas e nessas entrevistas eles ouvem de determinado entrevistado em quem você gostaria que fosse o novo candidato a prefeito ou vereador, e essas pessoas acabam falando, é o que a gente chama de pedido subliminar. E hoje, infelizmente, o Tribunal Superior Eleitoral ele se encontra bastante conservador, de modo que abriu uma grande margem aí para que esses pré-candidatos eles possam fazer propaganda eleitoral, porque o Tribunal Superior ele é muito brando com isso, né? A minha posição enquanto promotor de justiça, eu sigo muita corrente aqui de José Jair Gomes, que é o maior doutrinador eleitoral desse país, na minha concepção. Ele diz que o pedido explícito de voto não é apenas o bom e velho voto em mim. O pedido explícito de voto a gente tem que interpretar pela forma, pela característica, pelo meio empregado por aquele pré-candidato. Então, se aquele pré-candidato, ele de certa forma, ele está tentando trazer o eleitorado para ele, seja apresentando de maneira disfarçada o seu número, ou de certa forma, informando de uma maneira meio subliminar o seu número, isso para mim é pedido explícito de voto. Apesar do Tribunal Superior Eleitoral, repito, ser bastante conservador nesse aspecto. Deixa eu tentar um exemplo aqui, doutor. Suponhamos que eu seja pré-candidato, não sou, mas suponhamos que eu fosse pré-candidato e eu fosse falar das minhas qualidades e dissesse uma das minhas qualidades é merecer o voto das pessoas. Ou numa outra frase, eu argumento que eu mereço a sua confiança. Eu mereço que você confie em mim, né, quando estiver aí se direcionando numa live, sei lá, nas redes sociais. Pelo que eu entendi, há um entendimento conservador que isso não é um pedido explícito de voto. Mas
o entendimento do Ministério Público reluta contra esse entendimento conservador. Me parece que essa questão, por ser nova, ela não está pacificada nos tribunais ainda não, né? Não tá. Esses exemplos que você deu, Ney, infelizmente não são pedido explícito de voto. Até porque a legislação eleitoral, ela diz que o pretenso candidato ele pode pedir apoio político. Aí, veja, é praticamente rasgar toda uma luta do Ministério Público de anos, que a gente tenta evitar esse desequilíbrio eleitoral, porque a gente está... o dia 26 de setembro que começa a propaganda eleitoral. A gente ainda está em agosto, né? Faltam 1 mês e 10, 12 dias. Então, veja, nesse momento não era para ninguém estar falando de número, não era para ninguém estar utilizando a imagem dessa forma. Todavia, a lei é muito conservadora, os tribunais são muito conservadores, no meu entender, os tribunais superiores. De modo que o seguinte, não tem muito o que fazer. Se a lei diz que é possível ao pretenso candidato pedir apoio político, nesse aspecto aí realmente não é pedido explícito de voto. Mas, repito, no entendimento do Ministério Público, né, que na cidade de Santa Cruz eu sou promotor eleitoral, o pedido explícito de voto ele não se caracteriza apenas pelo voto em mim. Para mim, né, que sou promotor, havendo o binômio número e nome da pessoa, isso já são elementos suficientes aí para a gente tentar ver se não é propaganda eleitoral antecipada. Mas, repito, a exaltação a qualidades pessoais ou dizer quero que a população confie em mim, isso não tem problema algum, porque isso não é pedido explícito de voto. E nesse aspecto eu também sigo a lei, não há problema nisso. Você pedir o apoio da população e dizer que eles devem confiar no seu trabalho. Nesse aspecto não é pedido explícito de voto. Lúcio, quanto a blogs e portais digitais, o que é que pode e o que é que não pode no período eleitoral? Inclusive, é a pergunta de alguns ouvintes nossos, inclusive o Bilu. Pergunta sobre essa questão, né? Os portais digitais e blogs, pode apresentando a nota fiscal, não pode de maneira alguma no período eleitoral? O que é que pode, doutor? Olha, Ralf, vamos lá. O fenômeno da internet, apesar da internet estar no Brasil desde 90 e pouco, 92, 93, né? E das redes sociais terem explodido ao redor do Brasil. Eu vou dizer que a partir de 2006, 2007, com o Orkut, não sei se o nosso internauta aí teve Orkut, eu sou mais antigo, eu tive Orkut, depois Facebook, Instagram, mas hoje as pessoas, os pretensos candidatos, eles não precisam mais fazer aquela campanha que antes existia de pintar um monte de muro, de colocar placas em bens públicos, né? Na minha época, quando eu era criança que acompanhava a eleição, eu via muito em postes. Os pretensos candidatos colocavam em postes os seus números, era uma coisa totalmente bizarra. Então hoje a propaganda ela é feita mais na internet. E é até interessante que seja feita pela internet porque ela é mais limpa, é mais barata. Mas respondendo a sua pergunta, propaganda eleitoral. A gente está falando agora do período de 27 de setembro para frente. Eu não estou falando de período pré-eleitoral, já que a sua pergunta foi nesse sentido. Do dia 27 de setembro para frente, eu não posso propaganda eleitoral paga. Estou falando de paga, aquela que é financiada, tanto no rádio, quanto na internet, quanto na televisão. Então, veja, nem rádio, nem internet e nem televisão, o candidato ele poderá pagar. Ele não poderá chegar, por exemplo, eu vou utilizar o exemplo do blog do Ney Lima. Um candidato não pode chegar para o Ney e falar, olha, Ney, coloca aqui o meu nome e o meu número no blog, como um dos banners aqui no seu blog. Ele não pode fazer isso. Também não pode fazer isso na rádio. A propaganda da rádio e da televisão, ela é gratuita. Inclusive está lá, propaganda gratuita no rádio e na televisão. Muitas vezes a gente liga a televisão aí, Lei 9.504, o início da propaganda gratuita no rádio e na televisão. Então, nesse tipo de imprensa, rádio, internet e televisão, ela não pode ser paga de jeito nenhum. Só existe um meio de comunicação que pode ter financiamento por parte do candidato, ou seja, o candidato pode comprar um espaço ali, que é a imprensa escrita. Então, veja, em jornais de grande circulação, e até me permita aqui falar algumas marcas, né? Como Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, é comum que alguns candidatos, não é nem pretenso candidato, que alguns candidatos já registrados, eles possam comprar um espaço, no máximo de, salvo engano, 10 anúncios, certo? Mas é a única hipótese de propaganda paga em meio social.
Aí você diz o seguinte: doutor, e se mesmo assim houver uma propaganda paga em um desses meios de comunicação? Poderão ter sanções para esses meios de comunicação e o candidato ele pode sofrer aí, de novo, uma AIJ, né? Ação de Investigação Judicial Eleitoral, por abuso do poder midiático. Existem 3 tipos de abuso: político, econômico e midiático. Então, propaganda paga, nem pensar. Mas eu trago também antes de encerrar aqui minha fala, trago também uma ressalva quanto à internet. A gente não pode ter propaganda eleitoral paga na internet, não pode. Mas o que a gente pode ter é o impulsionamento de conteúdo. Então, por exemplo, nesses provedores, né, Instagram, Facebook, existe uma aba em que você compra o impulsionamento de conteúdo. Esse impulsionamento de conteúdo, ele pode, mas ele tem que aparecer na prestação de contas do candidato. Esse provedor aí, esse impulsionamento, melhor dizendo, ele tem que ser contratado diretamente com o provedor. Então, por exemplo, eu não posso, imagine que eu sou candidato a, sei lá, prefeito aqui de Santa Cruz. Eu não posso chegar e pagar para Ralf, para Manassés, para Luciano, para que eles fiquem disparando em massa o meu nome e o meu número, né? Inclusive até o presidente Bolsonaro, ele responde a um processo no Tribunal Superior Eleitoral por conta disso. É vedado o disparo em massa de conteúdo feito por terceiros. Então eu não posso contratar uma pessoa física, eu não posso contratar uma pessoa jurídica para fazer disparos em massa do meu nome e do meu número. Mas eu posso contratar esse impulsionamento de conteúdo, mas o impulsionamento que está previsto lá no Instagram e no Facebook. É aquele impulsionamento que ele é do próprio provedor. Então, repito, disparo em massa por parte de terceiras pessoas físicas ou jurídicas não pode, mas o impulsionamento de conteúdo é a única das hipóteses de propaganda paga na internet. Doutor, me permitam os participantes, só para manter nesse contexto uma dúvida que me veio, que é o seguinte: o blog do Ney Lima é plataforma, ele está lá na internet, ok? Mas, tirando o blog do Ney Lima de lado, até porque a gente não faz isso, mas suponhamos que o Luciano Bezerra tem um blog, pronto, vamos ilustrar dessa forma. Ele tem um portal na internet, ele utiliza o Facebook e utiliza o Instagram para gerar conteúdo, para produzir conteúdo, além de informação e tudo mais, certo? E nessa linha, o dono desse portal, ele de repente, não de forma paga, mas ele tem um apoio político. Ele declara que vai apoiar o candidato fulano de tal. E na sua página, da qual até então ele sempre usou para informações, ele faz isso de forma não monetizada, mas é um portal de alcance, é desenvolvedor de conteúdo. Há algo na lei que preveja isso? Hoje se tem também a profissão do influenciador digital. É aquela pessoa que utiliza o Instagram profissionalmente, por exemplo, para vender coisas. Há regulação nesse sentido, dessas redes sociais volumosas que podem ser utilizadas de forma, talvez não paga direta, a gente sabe que isso também pode acontecer, de repente isso não está declarado que foi pago. O que é que acontece? Como é que o Ministério Público vai proceder em casos como esse? Eita, Ney, só um minuto, tem alguém ligando aqui para mim, deixa eu só desligar. Tá me vendo? Estou vendo sim, agora sim. Desculpa. Olha, é o seguinte, Ney, respondendo a sua pergunta de maneira bem objetiva. A lei, ela não autoriza de maneira nenhuma qualquer tipo de transação para propaganda eleitoral na internet, exceto o impulsionamento de conteúdo que eu falei. Então, por exemplo, se você que é do blog do Ney Lima, que tem o blog do Ney Lima, tem um CNPJ, e mesmo aquelas pessoas que são consideradas empresários individuais, mas que recebem qualquer quantia aí para fazer esse tipo de propaganda, isso é uma conduta que não é permitida, é uma conduta ilegal. Agora, a lei, ela não pune, presta atenção no que eu vou falar, a lei ela não pune a pessoa natural que deseja fazer uma manifestação acerca de um determinado candidato. Então imagine um digital influencer que tenha milhares aí de seguidores, mas que ele faça uma manifestação na internet a favor de determinado candidato, isso é possível, desde que faça de maneira gratuita. Ele não pode receber de maneira nenhuma. E esses blogs que geralmente recebem algum tipo de patrocínio não, mas de publicidade mesmo, né? Você tem um blog na internet e recebe pela publicidade de determinados comércios, enfim, que você esteja fazendo propaganda.
esses não podem fazer porque não se trata aí de uma pessoa natural, se trata de uma pessoa jurídica que tem um CNPJ. Então, só para resumir, pessoa jurídica não pode fazer de jeito nenhum propaganda paga na internet e nem gratuita, né? Então, pessoa jurídica não pode. Agora, na rede social de uma pessoa física, é possível que ela manifeste seu apreço por determinado candidato. Então, só para resumir, pessoa jurídica não pode de jeito nenhum. Pessoa física pode, desde que não faça recebendo qualquer tipo de proventos. Doutor Lúcio. Pois não, Luciano? Pois não. Então, vamos lá. Doutor Lúcio, é comum aqui em nossa cidade, nas últimas eleições, que o juiz eleitoral, em acordo com os representantes dos partidos, o Ministério Público, dividam a cidade, porque até então se tinha dois grandes grupos que faziam as suas manifestações. Esse ano, ao que tudo indica, nós teremos de 3 a 4 grandes grupos aí, e que, embora não devam promover aglomerações por comícios em razão da pandemia, mas é possível que façam as grandes carreatas. Como é que o Ministério Público tem pensado essa divisão do espaço geográfico para essas eleições? A legislação eleitoral, ela preconiza que, para a realização de passeatas, carreatas, caminhadas, não necessita aí de uma autorização da Justiça Eleitoral, tampouco do Ministério Público, mas desde que, com prudência, se avise as autoridades. Então, como nós estamos ainda a 90 dias do pleito, eu e o doutor Moacir, a gente ainda não se organizou nesse sentido, mas com certeza isso é uma prática que já vem de outros anos, de outros promotores, chamam as principais lideranças, e a gente pode fazer isso por meio de um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, em que a gente preconiza que em determinados dias tal grupo político partidário fique com determinado espaço. Isso é plenamente possível, está dentro do âmbito de acordo. Mas, assim, pela legislação, para você fazer propaganda eleitoral, não é necessário uma autorização prévia da Justiça Eleitoral. Mas é de bom grado aí que você, enquanto diretor de uma agremiação partidária, chame as autoridades, né? Chame o promotor, chame o juiz, chame a polícia militar e a gente estabeleça um calendário. Com certeza, Luciano, essa questão aí da divisão geográfica dos locais, ela é importante demais. Até porque todo mundo quer a quinta-feira que antecede o pleito, né? Porque é o último dia para a realização aí de comício. Então, veja, o comício nesse dia pode ser feito até meia-noite. Então, todo mundo vai querer essa quinta-feira. Só que aí a gente vai ter que dividir os espaços de maneira adequada, até para evitar aí qualquer tipo de conflito. Eu não sei se aqui em Santa Cruz, em eleições pretéritas, houve algum tipo de conflito, né, que descambasse para violência ou algo similar. Mas eu acho que é de bom grado a gente se reunir, eu, o prefeito, nós nos reunir, o juiz e as direções, as agremiações partidárias, para que a gente defina. E eu falei de prefeito, mas o que eu queria dizer é o seguinte: também não há necessidade de pedir uma licença à prefeitura para a realização de determinado ato político. Então, veja, nem a Justiça Eleitoral e nem a prefeitura ela tem que conceder licença para fazer propaganda. Basta avisar as autoridades. E, como você disse, de bom grado, se reunir para a gente definir os espaços geográficos. Ok, doutor Ralf, alguma pergunta? Doutor, sobre essa questão que o senhor falou, na eleição última nós tivemos muitos problemas não, mas numa eleição anterior nós tivemos realmente um quebra-quebra aqui generalizado ali na avenida principal, que é a avenida... 29, né? A Bela Vista, na verdade, aqui dá acesso ao Moda Center Santa Cruz. Foi por conta da proximidade dos comitês. Da proximidade dos comitês, exatamente. Dentro dessa perspectiva, doutor, eu queria perguntar ao senhor se a espinha, me permita usar essa expressão, a espinha rodoviária de Santa Cruz, que é essa avenida que dá acesso ao Moda Center, junto com a avenida 29 de dezembro, vão continuar sendo inutilizadas para eventos políticos,
nesse próximo pleito, já que, se eu salvo engano, tem um TAC, mesmo que antigo, do Ministério Público aqui de Pernambuco, representado em Santa Cruz. Houveram medidas anteriores a esse pleito, não é isso, Exatamente. que foram nesse sentido, aí, de preservar essas vias, até por conta do fluxo do Moda Center, por exemplo. Né? Por exemplo, no sábado à noite, a gente vai ter movimentações políticas aqui em tempo de alta temporada. Então, o Moda Center deve abrir no domingo. Então, no sábado à noite sempre tem esse problema ali nessas vias. Com certeza, Ralf. Para ser bem sincero, eu não tinha tomado conhecimento desse TAC, mas se há um TAC, a gente tem que fazer valer o que está dito no TAC, para que essas espinhas dorsais, como você mesmo frisou, elas permaneçam aí de livre trânsito, até porque a gente tem um grande fluxo de pessoas no Moda Center, e é a nossa espinha econômica, né, utilizando aqui até a sua expressão. Mas veja, um TAC, a gente tem que ver só a questão da validade, né? Um TAC ele é acordado entre determinadas partes, então se esse TAC for feito por promotores eleitorais que me antecederam, como o doutor Isabelle, ou o doutor Fabiano, ou o doutor Iron também, a gente tem que ver se o TAC ele foi feito quais foram as partes que participaram desse TAC, porque talvez seja um outro grupo totalmente diferente. Então a ideia é que a gente firme outro TAC para que essas agremiações elas procurem fazer propaganda eleitoral em outros espaços. Mas só aproveitando aqui, eu não sei se o tempo está estourado, mas só para ratificar algo. Propaganda eleitoral, a partir do dia 27 de setembro, ela não pode ocorrer em bens públicos. Então, por exemplo, aquela coisa de colocar uma pintura no poste ou algo similar não pode mais, isso já faz bastante tempo que não pode. E também não pode propaganda eleitoral em bens privados que são de uso comum da população. Então, por exemplo, um cinema, um hospital, um restaurante, uma loja, um local em que qualquer pessoa possa ingressar. E aí, aproveitando o ensejo, eu já entrei até em contato com alguns dirigentes do Moda Center, e a gente não pode ter propaganda dentro do Moda Center. Por mais que seja um condomínio privado, né, seja um condomínio aí particular, mas como há um acesso fácil, ingresso de pessoas dentro, a legislação eleitoral, ela equipara a um bem público. Então, tanto um bem de uso comum particular quanto outro bem público, eles não podem ser utilizados para fazer propaganda eleitoral, assim como o átrio das repartições públicas. Então, é outra questão que eu pretendo me reunir aí com o prefeito, com o presidente da Câmara. Não se pode fazer propaganda dentro de uma repartição pública. Eu, como promotor da infância, eu chamei hoje os conselheiros tutelares e disse para todos eles, olha, pode fazer a propaganda política a partir do dia 27 de setembro, fora do seu horário de expediente. Então, até a utilização de dísticos, de adesivos, né, distribuição de santinho, tudo isso não pode dentro de uma repartição pública, e a gente vai estar vigilante nesse sentido. Doutor Lúcio, muito obrigado pela participação. Tivemos hoje, sem dúvida, muita dúvida aqui esclarecida, certo? Foi muito importante esses pontos que foram tratados hoje. Ney, eu que agradeço, eu tinha muita coisa para falar e eu acho que, se for possível, um próximo encontro, porque eu queria abordar também a questão da propaganda. Hoje eu apenas pincelei, né, a questão de propaganda de uso em bem público, em bem particular, mas a gente tem muita coisa para falar de propaganda e é fundamental que o eleitorado de Santa Cruz e região ele conheça as regras da eleição, até porque, como eu já havia dito, no dia da eleição, tudo isso que eu estou falando vira crime. Então, um mero derramamento de santinho é crime no dia das eleições. E eu prendi 2 pessoas em Toritama por isso. Então, para a gente evitar aí qualquer tipo de problema, é importante que o eleitorado conheça os crimes que eles podem perpetrar, que eles não devem perpetrar, melhor dizendo, no dia da eleição, para que ninguém seja preso ou responda a um processo criminal eleitoral. Vamos marcar outro momento em breve, né? E durante o período eleitoral também, né? Entendendo que essa eleição é diferente, que ela tem uma característica muito digital, eu tenho certeza que a comunicação do Ministério Público com a população vai ser também digital e nós temos aqui todos os nossos canais disponíveis para isso. Muito obrigado mais uma vez e bom trabalho, né? Que já começou, inclusive, no período pré agora. Obrigado, Ney. Boa noite a todos. Muito bem, são 7h59. Luciano Bezerra, até amanhã, viu?
fechado. Tá fechado o microfone, Luciano. Acho que foi ele lá mesmo que fechou. Luciano? Opa, voltei. Pronto, agora sim. Até amanhã, Ney. Aproveitar e mandar um abraço para minha cidade, Poção. Teve uma matéria sobre a cidade de Poção e eu tenho que aproveitar esse espaço e mandar um abraço para todos os poções. Tudo bem, Ralf? Ei, tô aliviado de ver o Luciano na tela dessa... Só assim eu não vou precisar votar nele, né? A gente apostou não, né? Apostou não. Apostou não. Eu tinha perdido outra aposta, né? Eu estou disposto... A teoria era minha. Eu estou disposto a comer a galinha de quem perdeu a aposta, viu? Não teve não. Eu já perdi uma com você, amigo. Perco mais não. Perco mais não. Não aposto mais não. Um abraço. Um abraço, até mais. A você que nos acompanha, o nosso abraço, o nosso carinho. Voltaremos amanhã no mesmo horário. As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.